Você sabe por que somos chamados de brasileiros? Escute essa aula. No período onde acontecia escravidão em nosso país, todo e qualquer trabalho manual era feito por quem estava escravizado. E trabalhos manuais são normalmente denominados com palavras que terminam em sufixo eiro. Faxineiro, cozinheiro, sapateiro, ferreiro, carpinteiro e vários outros. É muito comum a utilização do sufixo eiro de forma pejorativa, diminutiva ou para ofícios manuais. Algumas formas pejorativas. Quem tem moto é motociclista. Está fazendo alguma coisa de errado com essa moto, motoqueiro. Quem toca violino, violinista, piano, pianista, instrumentos de orquestra e teatro é chique. Quem mora no interior e toca viola, violeiro. Pessoas que moram nos periféricos e nas comunidades, quem gosta de pagode é pagodeiro, quem gosta de funk é funkeiro, quem fala mal do vizinho é fofoqueiro. Então quase sempre sufixo eiro é pejorativo, diminutivo ou utilizado para ofícios. Para nacionalidades é muito comum utilizar sufixo ano ou ex. Português, francês, holandês, japonês, argentino, chileno, americano, australiano, alguns tipo russo, turco, alemão não usam, mas é quase sempre ano ou ex. Quem nasce na Índia é indiano. E conta-se ao povo brasileiro uma história bem bonita e romantizada, que alguém sai de Portugal para buscar especiarias nas Índias, erra o caminho e por um acaso descobre o Brasil. Primeiro, não se descobre um lugar que tem gente. Não dá para descobrir a casa de uma pessoa. Segundo, entre Brasil e Portugal, a parte mais próxima, 5.600 quilômetros. Quem erra 5.600 quilômetros de uma viagem tão importante? Terceiro, em 1494 foi assinado o Tratado de Tordesilhas, dividiram o mundo ao meio. Onde fosse colonizado, metade é de Portugal, outra metade é da Espanha. Se dividiram em 1494, em 1500 sabiam da existência. Vieram tomar posse de uma terra que tinha nome Pindorama, palavra do Tupi-Guarani, que significa terra das palmeiras, palavra essa utilizada dentro dos navegadores, porque Pindorama já era rota de comércio, e era rota de comércio porque tinha gente. Mas nessa história bonitinha de ir para as Índias, chamam as pessoas de Pindorama de índio e indígena. Quem nasce na Índia é indiano, não é índio, muito menos indígena. E no nosso vocabulário, a palavra índio e indígena tem formatos pejorativos e esses formatos foram utilizados no período de colonizações, mas foram apagando e escondendo isso de nossa história. Prefixo in, ausência ou negação. Impossível, infiel, infeliz, incompetente, inconfidentes, que é uma palavra bem de Ouro Preto. Indígena era, não é mais, não gente. Inclusive tem outra palavra muito parecida no vocabulário. Indígena e indigente. Só muda o final dessas duas palavras. E índio, em ausência de o Deus, ausência de Deus, por isso era necessário catequizar. Chamar povos originários, assim deveriam ser chamados até hoje, em terras colonizadas, de índio e indígena, além de tirar a identidade desses povos, eximia o colonizador de culpa. Se não é gente, não tem alma, escravizar ou exterminar, não tem problema nenhum. E alguns desses povos que aqui já estavam sabiam como cortar e principalmente extrair pigmentos do pau-brasil. Isso era ofício. Ofício termina em sufixo eiro. Quem fazia esse trabalho era chamado de brasileiro. A única nacionalidade do vocabulário português que termina em sufixo eiro é exatamente a nossa, não tem nenhuma outra. E outras nacionalidades e línguas diferentes não utilizam. O italiano chama o brasileiro de brasiliano. Em inglês é Brazilian, em espanhol brasileiro. É só no nosso vocabulário que a nossa nacionalidade termina em sufixo eiro. Poderia ter mudado, ser brasiliano ou brasiliense, mas em uma ordem cronológica, o Brasil foi o quinto local do mundo a ser colonizado por Portugal. Nós éramos a quinta colônia e por isso éramos chamados de quinto dos infernos. Quem sonegava impostos em Portugal era mandado ao Brasil. Quem roubava em Portugal era enviado ao Brasil. E aí utilizou-se a palavra brasileiro, que era uma denominação para povos originários escravizados cortando pau-brasil, como nossa nacionalidade e se manteve até hoje. Com isso posso dizer que todos nós brasileiros descendemos diretamente da escravidão, independente de pigmentação da pele, lado político, religião, quer queira, quer não, porque os primeiros de nós brasileiros estavam escravizados há mais de 500 anos. Aprender uma história real, não romantizada, do nosso passado é a forma fácil de compreender o nosso presente. O Brasil é um país de tamanho continental e riquezas imensuráveis e não caminha para frente, que a grande maioria de nós brasileiros não sabe de onde vem. Tiraram nossa identidade, nossa ancestralidade e nos dividiram de forma política, econômica, religiosa, regional, social, racial. Hoje somos brasileiros brigando com brasileiros. Muitas vezes sabe nem o motivo da briga, quando sabe utilizando os motivos que acabei de citar, quando o ideal era lutar contra esse sistema que vem escravizando o povo brasileiro em épocas e formas diferentes atualmente e há mais de 500 anos. Nossa! Uau!
Uma verdadeira aula que o David trouxe para todos nós. Eu super recomendo estar aqui a rede dele, lá naquela rede que começa com tique. Ele que trouxe aí detalhes riquíssimos. Eu sabia muito pouco disso tudo que ele falou. A única coisa que eu sabia na realidade era que o nome, a definição brasileiro das nacionalidades do mundo todo é a única no mundo. Você vê o italiano, você vê o inglês, o francês, o americano, só a gente com essa terminação diferente, porém não sabia todas as motivações, toda a história por trás disso tudo, e que triste história. E como ele falou, a gente não vai conseguir ir adiante se a gente não olhar para trás. E aquela velha máxima, quem não conhece o seu passado está fadado a cometer os mesmos erros no futuro. Agora me conte aqui abaixo, você sabia de todas essas informações que o David trouxe para a gente de uma forma brilhante?